Graça e a paz. Essa semana eu gostaria de estarmos meditando se nós colocarmos a seguinte pergunta ou uma expressão assim: a salvação é? Ou o que é a salvação? E nós vamos então durante essa semana ver o que é a salvação. Primeiro, nós vamos ver que ela é a maior obra do amor de Deus. Lá em João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreender essa maior obra de Deus, o seu Filho é enviado a essa terra, nós necessitamos de acreditar. Como foi expressado, João disse: todo aquele que crê. E para isso eu preciso de fé. E sem fé, quando nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. E se nós continuarmos a ler esse capítulo, aí vai falar sobre os patriarcas, os homens da fé. Pela fé, Abraão saiu da sua parentela e foi fazer aquilo que Deus ordenou. Pela fé também Noé, pela fé, foi feito José. Pela fé nós vamos ver que Isaac. Enfim, é necessário crer e ter a fé. É incondicional, como o amor de Deus. Eu não vi, mas eu creio. E tenho essa convicção de que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para me salvar. Vou vê-lo um dia. E isto é a expectativa, é o que a fé também me proporciona. A fé é a convicção e a certeza das coisas do que se não vê, mas do que se espera. E o que eu espero um dia, a volta do Senhor Jesus Cristo, e eu vou habitar com Ele. Esta é uma das grandes obras da salvação em Cristo. Outra coisa que nós podemos ver sobre a salvação é que o que ela é a glória de Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para Tito, no capítulo 2, e o versículo 11 ao 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a piedade e as paixões mudando, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Observa que aqui ele está dizendo que guardando a bendita esperança na manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Cristo é esta glória, é a manifestação de Deus pelo seu amor para comigo, para com você, enviando o seu Filho para nos salvar de um pecado que fazia separação entre o homem e o Deus, é aquele que Adão fez lá no jardim, desobedeceu. E assim, eu e você, quando nascemos, já nascemos em pecado, como Davi expressa em um dos seus salmos, que em pecado, em iniquidade ele foi gerado, em pecado ele foi concebido. E assim, quando nós nascemos,
se faz necessário, a partir do momento em que nós compreendemos as coisas, se faz necessário pedir perdão, confessar esse pecado, que é o original que nós herdamos de Adão, para Deus. Reconhecendo o seu Filho como esta obra maravilhosa que é a cruz, que ele foi ali, ressuscitou, e aí ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Precisamos, olha, te reconheço como Senhor e Salvador de minha vida. A salvação, ela é mais do que uma atitude nossa, é uma entrega total. E observa que quando nós fazemos isto, nós vamos estar aqui como o versículo 12 de Tito, 2, ele diz assim, educando-nos para renegadas as impiedades e as paixões humanas. Ou seja, a partir desse momento em que eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou uma nova criatura. Como o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, aquele homem, aquele doutor, ali que ele estava na sinagoga, ele disse, olha, se faz necessário nascer de novo. E ele nos seus pensamentos, nessa palavra nascer, ele estava achando que deveria entrar de novo no útero da sua mãe. Mas ele não estava conseguindo compreender que o nascer de novo era necessário à fé, reconhecendo aquele que ele estava falando com ele, era o Filho de Deus. Se faz necessário para ser uma nova criatura. E quando isso acontece, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o que está escrito aqui, isso tem que acontecer na nossa vida, deixando as paixões, renegando as coisas do que eu fazia antes, as mentiras, as atitudes más, as palavras da forma que eu expressava, palavras torpes. Isso são coisas que têm que ficar para trás, fazendo com que a minha vida seja uma vida sensata, palavras corretas, justa, piedosa, para que então se manifeste que Cristo está dentro de mim, sou uma nova criatura. Agora não sou mais eu que vivo em mim, mas é Cristo agora que vai me dar essas atitudes de viver uma vida diferente. E é isso que nós precisamos fazer. E quando nós entendemos o que a salvação é, nós vamos fazer como esses homens. Como Noé, por exemplo, fazer uma arca em um monte, na qual naquela época não chovia. Eles não sabiam o que era uma chuva. E era expressado para aquela humanidade que ia chover. Por isso que ele estava fazendo aquela arca. E a terra ia se inundar. Aquele povo, com certeza, falou assim, esse homem está louco. É muita água para poder encher essa terra, para vir até onde ele está construindo essa arca. Assim também como diz a palavra nos nossos dias de hoje, como foi nessa época de Noé, a volta do Senhor Jesus Cristo, assim também vai ser. As pessoas não estão dando crédito a esta palavra. As pessoas não querem viver uma vida diferenciada quando Cristo realmente entra na sua vida. Quer viver a mesma vida. Por isso que as coisas às vezes não funcionam, não dá certo. Pense nisso, nesse dia. O que é a salvação para você? É a obra maior de Deus na sua vida? A glória de Deus, que é Cristo, tem sido manifestado na sua vida? Pense nisto. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Esteja com a sua família nesse dia. Que possa abençoar e te dar sabedoria e discernimento em meditar essas palavras no seu coração. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.